Bom, vamos lá. Então, aqui as tabelas no Django, elas são identificadas como os models, os modelos da minha aplicação. E eu vou pensar que cada tabela aqui no meu model, tá? Ele é uma classe, beleza? Vamos lá então. Então, a primeira classe que eu tenho aqui é a classe de categoria, para mim poder criar. A classe de categoria, vou chamar aqui o nome você define. Eu vou começar aqui a utilizar os padrões aqui em inglês para ficar no padrão aqui do Django, mas não que precisa ser isso, né? E aqui, como você já deve conhecer, como que eu faço para fazer essa questão de hierarquia e entre umas classes e outras no Python? É passando aqui a classe que eu quero meio que estender ali como hierarquia, como se fosse via parâmetro aqui da classe, tá? Bom, então, ou seja, o que, que significa isso? Que isso aqui já veio padrão, né? Quando eu criei aqui o aplicativo, ele já vem aqui importado, esse DjangoDB Modules, que basicamente vai auxiliar para a gente, e aí a gente vai estender aqui, né? Na classe que a gente quer, que ele vai dar uma série de funções, métodos, padrões, enfim, para a gente poder implementar aqui no nosso projeto, tá? Que todos, obviamente, relacionados ao banco de dados, a camada de persistência dos dados. Bom, a categoria, então, ela vai ter só nome, tá? Então, vou vir aqui em models.charField. Por quê? O nome é um texto, então eu vou colocar aqui charField, que é o data type, vamos dizer assim, aqui de textos. E aí eu tenho que colocar algumas propriedades são obrigatórias, outras são opcionais. Como você consegue dar uma estudada melhor nisso? Vindo aqui nessa documentação do Django, tá? Que é a parte de models. Aqui ela está exatamente documentada com muita informação aqui, beleza? Então, procure mais informações nessa documentação. Aqui eu estou definindo, então, como que é obrigatório, eu defini aqui um máximo de comprimento, tá? Desses caracteres aqui dos nomes. Então, eu vou colocar aqui, não é que precisa ser esses valores, eu vou colocar aqui um nome de categoria, tá bom aí, 100 caracteres no máximo. Também interessante eu definir isso aqui. Aqui no nosso Python aqui, quando você vai imprimir, né, uma classe, você chama esse str aqui, tá? Que é basicamente a forma um print ali, ou quem conhece ali o toString, que existe em algumas linguagens. Então aqui eu estou definindo o que vai acontecer quando alguém quiser imprimir essa entidade. Isso aqui é importante também na tela de administração do Django. Vocês vão ver que isso influencia como que lá na tela de admin do Django ele aparece algumas coisas. Principalmente quando fala em relacionamentos. Mas isso eu mostro depois aí. Então eu vim aqui nessa estrutura, sempre ele vai receber ele mesmo, que é o self, tá? E aí eu vou retornar o que? Eu tenho que retornar sempre um texto aqui. Então eu vou retornar o próprio nome, tá? Porque eu tenho esse atributo name aqui em cima. Se eu não tivesse, eu não poderia fazer isso. Beleza. Legal. Então aqui eu tenho a primeira classe, que é a classe de categoria. Tem muito mais coisa para a gente fazer, tá? As outras categorias para a gente executar e fazer aqui. Eu vou mostrar o seguinte. Se eu fazer só isso, o Django já vai entender que isso é uma tabela do banco de dados e vai criar no meu banco de dados, tá bom? Perceba que aqui no meu banco de dados não tem nada de relacionado à categoria, tá? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o meu terminal e vou falar assim, olha, Django, dê uma olhadinha aqui em tudo que tem no projeto, tá? Então ele vai fazer isso. Então make migrations. Olha lá, ele percebeu que precisa criar esta tabela. E agora eu falo assim, olha, então
faça isso. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, eu vou dar uma olhada aqui no meu banco. Conectei de novo. E aqui, olha, main, né, category criado, tá bom? Então, ele criou o banco a tabela, ele entendeu o que precisava criar e criou, tá? Tá ótimo. Então, quer dizer que ele está funcionando, ele está entendendo. E dentro dessa tabela, deixa eu ir mais detalhado, tem a coluna ID e nome. Observação. Eu não criei aqui o ID, não preciso definir ID, porque ele já vem automático, tá? Então, tudo que estava relacionado a ID, você não precisa definir, né? Deixar explícito isso. Já está implícito e ele entende dessa maneira. Então, aqui vai ficar o name e o ID, tá bom? Conforme a gente criou lá. Legal, agora eu vou fazer o restante, tá? Das tabelas. Aqui eu vou definir, já defini categoria, agora eu vou definir a minha viagem, tá? Então vou chamar aqui de class e semelhante aqui à minha viagem, o trip, tá? Também vou estender o model e vou definir esses campos aqui, tá? Title, que é o título da minha viagem, também vai ser um char field, tá? De 100 caracteres, mas poderia ser mais, tá? Vou deixar até um pouco mais, vai colocar uns 200. A minha descrição, a descrição poderia ser um text field e tudo mais, pensando em guardar uma quantidade maior de dados, mas eu vou deixar aqui text char field mesmo, tá? Aqui uma descrição vou deixar um pouco maior. O valor da diária, tá? O valor da diária aqui, pensa, o valor da diária a gente está falando de dinheiro, então isso pode ser um valor decimal. Pode ter uma viagem, sei lá, embora não seja tão usual, mas que seja, sei lá, 530 e 50 centavos. Então eu preciso ter um campo aqui que vai ser o meu decimal field, tá? E eu vou definir aqui um número máximo de dígitos, sei lá, vou colocar 10 dígitos aqui, porque ele já conta esses dois caras aqui que eu vou adicionar, que são os decimal places, ok? Bom, então aqui ele vai pegar essas duas casas decimais, tá? E considerar ali nesse máximo de dígitos, tá bom? Então vai ficar dois dígitos, né, que são as duas casas decimais, por exemplo, 50 centavos, né, vai ficar o ponto 50 e os outros 8 dígitos, né, totalizando ali o valor total, totalizando o valor, né, inteiro aí. Bom, beleza, então vou ter aqui a daily, tá? E vou, para agilizar, o vídeo não ficar tão longo, já vou copiar esses dois atributos aqui, que são o endereço e a cidade, seguindo a mesma linha de raciocínio. Vou também fazer o seguinte, pegar aqui, e é muito interessante a gente ter essa informação de quando um registro foi criado. Então, por exemplo, eu quero saber quando que essa viagem foi cadastrada no sistema. Então, basta eu vir aqui em Models. Um outro date type é o date field, tá? Um outro data type seria o date field. E aí, como eu quero que o próprio sistema pegue o momento, a hora atual, para ele poder já utilizar como um cadastro, a gente coloca essa anotação aqui, auto now add, tá? E aí eu vou colocar aqui como true. Então ele vai pegar a hora atual do sistema e utilizar ali como um registro ali né, de quando esse dado foi cadastrado. Agora aqui tem uma outra parte importante que é o seguinte: toda viagem vai ter uma categoria.
Como que eu faço esse relacionamento? Bom, aqui eu vou chamar então de category, tá? Mas não precisa ser esse nome. Eu vou colocar aqui category FK. Então, para que eu saiba que é uma foreign key, mas não precisa ter esse padrão, tá? Que aí eu vou colocar aqui models, ponto, e aí tem esse atributo aqui que é o foreign key para justamente esses casos. Aqui eu coloco o nome da tabela que eu estou relacionando, tá? Vou colocar aqui um nome para esse relacionamento que eu vou chamar aqui de category trip, por exemplo. Cuidado que não pode ser uh, se tiver mais de um utilizando o mesmo relacionamento, o mesmo nome, né? Então é sempre interessante de colocar um nome diferente para cada caso aí. E agora aqui eu vou colocar o que vai acontecer quando alguém, por exemplo, vou deletar essa categoria, né? Ele vai fazer um processo de deleção em cascata, tá? Não é a decisão, né, para ser adotada em todos os casos, mas aqui só vamos para exemplificar. E aqui também eu tenho o meu print da string, tá? Só que eu não tenho name, então eu vou usar aqui o título. Então, quando eu quiser me referir a uma viagem, qual que é o atributo mais claro, mais interessante para mim poder, mais visual para mim entender qual que é aquela viagem? É o título. Mas e isso é usado na tela de admin do Django. Bom, criei aqui o trip, tá? E agora eu vou criar a tabela de imagens. Então, eu vou ter aqui class image models model, tá? A imagem vai ter um título da imagem, tá? Aquilo que for mais repetitivo, eu vou agilizar aqui no vídeo, tá? Bom, então basicamente eu vou ter o título e o link, né, dessa imagem, tá? E o relacionamento, porque a imagem, toda imagem aqui vai estar relacionada a uma viagem, né? Que é exatamente as fotos que vão aparecer ali quando você está pesquisando uma viagem e você quer ver ali as fotos da pousada, as fotos do lugar, enfim. E aí agora aqui eu vou colocar então qual que é a foreign key desta, desta imagem, tá? Então vai ser o models, mesmo processo, foreign key, só que agora eu estou me referindo à tabela de viagem, tá? O nome do relacionamento eu vou chamar de trip image, por exemplo, e o mesmo processo para deleção, ok? A questão do print também faz mais sentido o title, ok? Bom, legal. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu criaria agora a tabela de reserva, tá? A tabela de reserva, aí detalhe, uma observação. Caso isso já seja claro para você, beleza, mas para algumas pessoas que possa ser novo, existe uma ordem para você obedecer isso, essa criação, tá? Por quê? Um objetivo, uma questão muito clara. Não faz sentido, por exemplo, eu criar agora a tabela de disponibilidade se eu não criei a tabela de reserva, tá? Na hora que eu estiver referenciando a tabela de reserva, ela não existe ainda. Então eu vou seguindo esta linha de raciocínio. Então agora eu criaria a tabela de reserva. Porém, a tabela de reserva ela utiliza o usuário, tá? Eu posso utilizar como relacionamento o usuário padrão do Django, né? O Django já vem com aquela tabela de usuário, tanto que a gente já até fez a autenticação nela. A gente até criou um usuário. E esse usuário, ele fica aqui nesse caminho, tá? Que é o auth
ponto models, e aí eu importo o user. Então ele já fica aqui, tá? Eu poderia utilizar esse usuário exatamente relacionado da mesma forma como eu fiz aqui com a foreign key, eu coloco o user, beleza? Porém, eu vou fazer um passo que não é obrigatório, mas é uma opção. Quando você utiliza o user do Django, ele te dá um número mais limitado de atributos. Ele te dá, por exemplo, o username, o password, o e-mail. Mas, por exemplo, vamos imaginar que eu quero anotar o endereço do usuário. Eu não tenho. Então, aí tem N maneiras que você pode fazer para poder meio que adicionar novos atributos. Uma delas é você realmente criar uma outra tabela que vai utilizar vai ser a sua usuário customizado que vai relacionar com o padrão. E é exatamente a abordagem que eu vou usar. Então, como eu vou precisar usar o user lá na minha tabela de reserva, eu vou criar ele primeiro, que é esse usuário customizado, tá? Então, eu vou chamar de custom user, tá? E esse custom user, ele vai obviamente estar relacionado com a minha tabela de user do Django, tá? A user padrão. No entanto, tem um detalhe. Quando você utiliza o relacionamento foreign key, você está tendo a possibilidade de fazer um relacionamento aí um para muitos, tá? Ou seja, aqui nesse caso, eu posso ter muitas imagens relacionando, né, a mesma viagem. Aqui no meu caso, como eu quero apenas estender, aumentar, colocar dados adicionais no meu usuário, não vai ter um para muitos. Eu quero o seguinte, que cada usuário padrão que eu criar tenha um usuário customizado, que são as informações adicionais. Nesse caso, então, o mais adequado é utilizar esse relacionamento chamado one-to-one field, ou seja, eu também coloco aqui um para um. Então, cada user vai ter um custom user, tá? Ou melhor, cada custom user vai ter um user, beleza? E também aqui eu vou fazer o mesmo processo de deleção em cascata. Aqui é o relacionamento, mas o que eu quero adicionar a mais nesse usuário customizado? Por exemplo, eu posso colocar aqui o endereço, tá? Então, eu defino aqui qual que é o endereço do meu usuário customizado, tá? Eu quero, por exemplo, informar se for um usuário, por exemplo, CNPJ ou CPF, eu quero qual que é o Tax ID, no caso seria tipo um CPF ou CNPJ, mas eu vou generalizar como Tax ID, já que a gente está usando aqui no inglês. E aí ele também eu vou deixar um campo aberto aí, tá? Beleza. Um campo de texto, não vou deixar ele só numérico. Bom, beleza. Poderia adicionar mais coisas, poderia colocar o telefone, enfim, tá? Mas no caso aqui eu vou restringir apenas nesses caras, tá? E aí o que vai acontecer? Quando alguém imprimir esse usuário customizado, eu quero que o que é mais assim importante ali, mais visual, o próprio, por exemplo, o e-mail, né? O e-mail do usuário. Só que para mim acessar o e-mail do usuário, essa informação está dentro do user padrão do Django, tá? Então, para isso, o que eu vou agora nesse primeiro momento mostrar como que eu acesso um atributo que está dentro de uma outra tabela que está em relacionamento. Bom, então é muito simples. Eu venho aqui, vou usar o self.user, porque aí ele vai relacionar esse atributo aqui ponto, e aí agora eu vou ter acesso aos atributos do local onde ele está relacionando. Ou seja, poderia colocar aqui o e-mail, ou username, ou o que eu quiser, tá?
Legal. Aí o que vai acontecer? Eu quero o seguinte, que quando alguém criar um user mesmo, ele faça o processo automático de criação de criar um custom user. Entenda o seguinte: quando eu vou criar um custom user, tá? Eu preciso atrelar um user que já exista, tá? Porque faz parte do relacionamento. No entanto, o inverso não é verdadeiro. Se eu criar lá um user, eu não tenho necessariamente a criação de um custom user automático. E é isso que eu quero fazer, tá? Lembrando, isso é apenas uma cereja do bolo que eu estou fazendo, só para mostrar como que a gente faria se a gente quisesse mais informações em relação ao usuário que veio por padrão. Nesse caso, então eu vou fazer algumas importações aqui, tá? Tem várias abordagens, mas eu vou utilizar essa daqui. Eu vou usar os tipo listeners, tá? Que temos aqui. Então eu vou vir aqui em Django.dispatch e importar esse receiver e importar do Django. Pode ser o Django db.models.signals import post save, tá? O que vai acontecer com esses caras? Vamos lá. O que eu quero? Eu quero que quando ocorrer ali um processo de salvar ali, por exemplo, um user, né, um custom user, enfim, eu quero atrelar isso. Então eu vou jogar esse receiver, essa anotação de receiver, tá? Que ela vai ter ali, né, vamos dizer assim, como trigger o meu user, onde aqui eu vou chamar de, por exemplo, create user custom, por exemplo. Então, aqui eu tenho que passar esses parâmetros aqui que eu vou receber, tá? Que é o sender, instance, created e os nossos argumentos aí. Então, o que vai acontecer? Quando eu criar aqui um user, tá? Ele vai chamar essa função. Se for quando eu estiver criando realmente um user, tá? Porque assim, não é porque eu chamei de create aqui que ele vai, ele pode também ser chamado aqui quando estiver sendo atualizado uma informação, tá? Então, aqui é onde eu vou diferenciar se realmente é um processo de criação. Se for processo de criação, então, de um user, eu quero que ele tenha um custom user atrelado a ele. Então, eu vou vir aqui em create, tá? E vou passar aqui como instância o meu instance, tá? Ou seja, o que vai acontecer? Se alguém criar um user, ele já vai chamar essa função para também criar um custom user atrelado com esse ID do user que foi criado, tá? E também eu vou fazer o seguinte, um outro método que vai ser um save user custom, tá? Ou seja, aí é o processo de salvar mesmo, se alguém atualizar alguma informação e tudo mais. Então, aí posso vir aqui em instance, ponto, tá? Custom user, ponto, save. Ou seja, quando ocorrer o processo ali de atualização de alguma coisa, tá? Eu vou pegar a minha entidade de custom user e atualizar também, tá? Beleza. Eu acho que são esses dois caras aqui, os caras mais importantes, tá? Para mim poder entender ali que eu posso estender, tá?
o meu user. Isso aqui já seria o suficiente, mas ele não obriga uma coisa a acontecer atrelada à outra, tá? Principalmente pelo lado do user. Através dos listeners que eu adicionei aqui, eu crio uma dependência. Ainda dá para a gente amarrar mais, mas é só para mostrar a pontinha aí do iceberg, tá? Beleza? Bom, agora sim, o que eu posso fazer? Eu posso criar as outras classes, tá? Que é as classes aqui de reserva, tá? A gente vai chamar aqui de booking, onde cada reserva, ela vai precisar ter atrelada a ela um usuário. Então, como eu já criei aqui o custom user, eu vou poder utilizar ela, tá? Então, eu vou vir aqui, vou chamar de custom user fk, e aí eu vou ter aqui models.foreignKey custom user related name. Eu vou chamar aqui, por exemplo, de custom user booking, e a mesma coisa o que vai acontecer quando for o processo de deleção, tá? Eu tenho mais de uma opção, tá? Ou seja, se por exemplo alguém deletar ali o usuário, ele vai deletar a reserva ou ele vai simplesmente setar como nulo a reserva, tá? Tem N opções. Existem situações em que é melhor você deixar aqui como um set null para você pelo menos registrar que algo aconteceu. Mas hoje em dia também a gente dá uma diminuída na necessidade de excluir, de apagar realmente um usuário, e sim de desativar. A gente prioriza desativar ele, tá? Desativar não é a mesma coisa de excluir, tá? Porque pelo menos a gente tem o histórico do que o usuário fez, tá? Na aplicação. Mas enfim, vamos lá. Legal. Aí agora eu tenho aqui uma reserva, ela tem um usuário, tá? A reserva, ela também está atrelada a uma viagem, tá? Então aqui eu vou colocar as minhas informações aqui da trip, tá? Então eu vou chamar aqui de trip booking, vai. Opa, booking. Uh, e aí mais as outras informações. Então, por exemplo, eu tenho a data inicial e a data final, tá? Da minha reserva. Eu tenho o valor da minha reserva. E aí tem uma informação que é interessante, tá? Aqui eu estou adicionando pela primeira vez agora, adicionando essas duas informações, que é null true, blank true. O que significa isso? Que o valor ele é opcional. Mas aí você pode pensar, como que pode ser opcional o valor da reserva? É uma coisa fundamental. No entanto, eu vou colocar aqui assim, porque a gente vai calcular esse valor total automaticamente. Então, é a própria aplicação que vai calcular isso. O usuário não vai precisar e nem é interessante, nem vai poder passar a informação de valor, tá? Ok? Então, é o próprio back-end que vai calcular isso por segurança. Então, por isso que a primeira vez que o usuário informar, vai vir vazio, porque é o próprio back-end que vai calcular esse valor, tá bom? Então, se eu deixar ele como obrigatório para eu receber essa informação, ele vai dar um erro, tá? Então, essa informação, ela basicamente diz que se eu deixo true, eu deixo a possibilidade de eu cadastrar algo sem ter esse dado no primeiro momento, ok? Quantas pessoas vão ter, tá? Como pessoas não tem como ter dados decimais, então, né, dados quebrados, então eu vou colocar o integer field, e se tem um pet ou não, se vai levar animais ou não.
E aí aqui a gente tem essa opção aqui que é o boolean, que é o verdadeiro ou falso, e aqui eu vou deixar como um default, ou seja, o que significa esse default aqui é o padrão, ou seja, se ninguém informar, eu vou considerar como falso, tá? Ah, os comentários, tá? O comentário, ele tem que ser opcional, ele não é uma coisa obrigatória, mesmo porque quando estiver cadastrando uma reserva, a pessoa ainda não fez a viagem, então não tem como ela comentar. Então, por isso que eu vou deixar opcional. E aí agora, o que vai acontecer? Eu tenho o score. O score é o quê? É basicamente a nota que a pessoa vai dar. Só que qual que é o detalhe? Eu quero delimitar isso. Eu quero que a minha nota ela seja de 0 a 10. Então, como que eu faço essa delimitação? Tá? Como que eu faço esse processo de validação sem ter que fazer isso por código, por lógica? A gente vai estar fazendo por código, obviamente, mas não por lógica, tipo um if. Se o score tiver menor que 0 ou se o score tiver maior que 10, deu um erro. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou passar para o meu próprio validador, que são os validators, para ele poder fazer isso. Então existe um carinha aqui que é chamado validators, que além de você passar isso, você joga aqui ó, validators e você pode passar mais de um validador, tá? E aí, para isso, eu preciso importar os validadores. Então, vou vir aqui e vou importar aqui do meu from django.core.validators. Eu vou importar dois validadores, o max value e o min value. Isso aqui também tem tudo na documentação do Django, tá bom? Beleza? Então eu tenho aqui o max e o min. Consequentemente, eu venho aqui e eu posso usar esses caras, tá? Então vou vir aqui e ele funciona assim. Você coloca o valor dele, chama ele, né? Entre parênteses, isso, e você vai colocar qual que é o valor. No caso, o mínimo é zero. Nota zero é o mínimo. O valor, o valor máximo O valor máximo é o 10. Eu quero de 0 a 10, uma nota de 0 a 10. Então, dessa maneira, já facilita bastante as minhas lógicas, né? Porque eu não preciso ficar implementando essa lógica manualmente, beleza? E eu vou colocar também uma data de criação. A data de criação, eu vou copiar aqui dessa estrutura que eu fiz, que é a created date, tá? Legal. E por fim, eu vou também fazer o seguinte, deixar um status da minha reserva. Se a minha reserva está pendente, se ela está aprovada. Tudo bem que eu vou ter esse processo, esse fluxo no pagamento e através do pagamento eu consigo saber por consequência, mas eu poderia também ter uma reserva que foi paga, mas ela foi cancelada, tá? Seja por qualquer motivo, e aí vai ter um estorno e tudo mais, tá? Então, eu vou colocar aqui chamar de status, e aí eu poderia criar uma tabela só para os status. Só que eu vou usar uma abordagem diferente. Quem já trabalhou com banco de dados sabe que existem os enums, tá? Os enums. Mas aqui no Django a gente chama de choices, tá? O que que o choices vai fazer? Vai realmente te dar escolhas, opções, tá? E aí você define as escolhas que ele vai aceitar. Ele só vai aceitar aquelas escolhas. Nesse caso aqui, o status eu quero padronizar. Eu quero deixar status já padronizados.
Então, para isso, eu vou criar esses status. Eu poderia criar aqui dentro dessa classe, mas eu vou criar fora, porque aí eu posso usar esse status com outras coisas, inclusive com a de pagamentos. Então, eu vou criar ele aqui em cima, tá? Porque aí eu posso usar ele em qualquer coisa que está aqui embaixo. E vou chamar de status. Ele vai ser um array, tá? De tuplas. Pesquisa um pouquinho sobre o que são tuplas no Python que você vai entender. Ou seja, ele é um conjunto de chave e valor. Chave e valor. Então, eu vou chamar aqui de pendente, por exemplo, uma reserva pendente, ou poderia ser um pagamento pendente, né? Uh, a gente está no inglês, né? Pendent, tá? Eu vou colocar aqui C, ou vou colocar aqui, pode ser C de cancelado, tá? E vou colocar aqui A de approved, tá? Ok? Beleza, então eu vou ter aqui esses três tipos de status e eu chamei aqui de status. Então vou vir aqui e coloco choices status, tá? Dessa maneira eu acabo vinculando com que ele aceite somente aquela opção. Isso já seria o suficiente? Sim, mas eu vou fazer o seguinte. Caso ninguém informe qual que vai ser o status, o padrão que ele já vai começar ou seja, o default, ele vai começar com o status P de pendant, tá? Que aí faz mais sentido. Então ele vai ficar ainda pendente aí de toda vez que eu criar, ele já começa com o status pendente, tá? Vou fazer aqui a impressão do meu def, tá? Então vou vir aqui, e aqui eu vou pegar o título da viagem, tá? Então eu vou imprimir o título da viagem e vou também fazer uma alteração. Eu vou meio que concatenar. Ele vai mostrar o título da viagem, traço, e quem é o usuário dessa viagem. Self.custom user e-mail, por exemplo, tá? Então ele vai mostrar assim o título da viagem, traço, ou ficaria até melhor o contrário, né? Colocar o nome da pessoa, traço, opa, e o título, tá? Ok, então ele vai imprimir assim, exemplo. O e-mail da pessoa, sei lá, abc@gmail.com, traço, tipo um texto assim, ó, traço, o título da viagem, sei lá, Pousada Vila Alegre, exemplo, tá? Então ficaria assim. Opa, tá? Então toda vez que alguém imprimir isso e o próprio tela de administração vai informar dessa maneira. Beleza, tá? E aí, lembra que eu comentei o seguinte, que o processo de cálculo do purchase value, ou seja, o valor aqui de compra, vai ser um processo que vai ser uma multiplicação da diária vezes a quantidade de dias que a pessoa tá reservando, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um override, ou seja, eu vou meio que sobrescrever algo que já vem padrão do Django. O Django te dá muita coisa pronta, mas que você pode customizar. Então, o que acontece? Quando você está salvando uma reserva,
Essa reserva, ela, quando você vai salvar, ele chama uma função chamada save. Essa função tá vendo aqui, ó. Por exemplo, aqui no image, no trip, tudo tem o save, tá? Mas nesse caso, eu quero o seguinte, eu quero que ele não faça apenas o save por padrão, tá? Ou seja, ele não está aqui, mas eu sei que ele existe por baixo dos panos. Então eu quero que ele mudar o comportamento dele, que é o que a gente chama de override, tá? Então eu quero sobrescrever o que está padrão. Sendo assim, eu vou fazer assim, ó. Eu vou chamar de def, tá? Porque é uma função, é um método. Ele chama save. Ele já me deu um autocomplete enorme aqui, tá? Mas eu vou ignorar esse monte de coisa aqui, dar um Ctrl Z porque ele mais me atrapalhou do que ajudou. E vou dar aqui um self, colocar os argumentos, isso, beleza. E aí o que vai acontecer? Eu vou fazer um passo a passo que eu acho que vai ficar mais fácil de entender, tá? Então concorda que eu primeiro preciso calcular quantos dias a pessoa vai ficar. Por quê? Porque na reserva eu vou ter duas informações, data inicial e final. Eu não tenho a quantidade de dias. Eu consigo saber a quantidade de dias através da subtração da data final e data inicial. Então, eu vou pegar e vou salvar. Eu vou fazer passo a passo cada etapa colocando numa variável para ficar mais fácil o entendimento. Mas poderia ser mais de uma vez só. Então, eu quero pegar, ou seja, quando alguém quiser salvar uma reserva, ele vai chamar essa função save, passando e aqui dentro eu vou ter dentro desse self todas as informações que estão para ser salvas. Então eu vou querer saber dentro do self qual que é, opa, dias, né? Eu quero dentro do self saber, tá? A diferença entre a data final menos o que eu recebi, né, que é a data inicial. Só que isso aqui eu quero ter certeza que isso aqui está absoluto, ou seja, sem sinal, tá? Porque vai também que erram, né, a data inicial e a data final, enfim. E aí eu quero pegar isso apenas a quantidade de dias em relação a isso. Então eu vou colocar aqui days. Então dessa maneira ele vai subtrair uma data da outra e pegar a quantidade de dias de diferença entre essas datas, tá? Beleza. Que mais? Agora eu preciso saber o seguinte: qual que é o valor da diária? Qual que é o valor da diária dessa reserva? Só que detalhe, não é nem o valor da diária da reserva, é o valor da diária da viagem, né? Porque o valor da diária ele está na viagem e não está na reserva. Então, olha aqui, eu vou ter que pegar aqui o valor da diária. E aí, como que eu vou pegar? Pegando o self.trip, né? Trip FK, que é a minha chave estrangeira. A partir do momento em que eu tenho acesso a isso, eu tenho acesso aos atributos dela. Então, ponto daily. Então, aqui eu já estou pegando o valor da diária. Então, eu estou pegando o valor da diária e os dias. Consequentemente, eu estou fazendo o seguinte: eu estou pegando, eu tenho que fazer agora o cálculo, tá? E jogar esse cálculo aqui, ó, na purchase value, tá? Então vai ficar assim, ó, self ponto purchase value, tá? Então tá vendo? Isso é um cálculo que é feito automático, tá? Ou seja, quando alguém salvar isso, ele já vai pegar a quantidade de dias, pegar o valor da diária e vai fazer essa conta. O valor da diária multiplicado pela quantidade de dias, tá?
e guardar dentro da purchase value, tá? O atributo. Só que se eu fazer só isso, ele tá lá. Só que eu ainda não salvei no banco de dados. Como eu mudei o comportamento padrão, então eu tenho que realmente dizer, olha, agora sim você pode seguir o processo e salvar. Então eu vou vir aqui e vou chamar quem conhece um pouco sobre orientação a objetos, questão de hierarquia de classes, vai entender o que eu estou dizendo. Eu estou chamando a o método que eu não sobrescrevi, tá? Então, através do super. E falando assim, olha, mas qual que é o método? O método save. E passando todos os argumentos possíveis que ele pode utilizar por padrão, tá? Então, aqui ele pega o valor da diária, a quantidade de dias, multiplica, guarda na purchase value e salva isso no banco de dados, tá bom? Isso ele vai fazer automático, tá? Porque a gente sobrescreveu o comportamento. Ah, seria uma outra forma de fazer isso? Eu poderia, assim que eu recebo isso lá na minha API, na primeira camada, nas views que eu vou falar depois, eu poderia fazer esse cálculo. Mas aqui eu acho que, como é um cálculo relativamente simples e eu tenho tudo na mão, eu prefiro fazer dessa forma. Por fim, já estamos quase acabando, então estamos na penúltima tabela. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a classe de pagamento, ou seja, a payment, tá? Quais são os dados que eu vou ter aqui do pagamento? Eu vou ter a data, ou melhor, eu vou ter o data, né? Ou seja, os dados do pagamento. Se for Pix, aqui vai estar o código do Pix. Se for o boleto, vai estar o código do boleto. Se for o cartão de crédito, vai estar o número do cartão e assim por diante. Qual que é a reserva que eu estou atrelando a esse pagamento, tá? Então esse pagamento é relativo a qual reserva. Aqui tanto faz, eu poderia colocar dentro aqui do pagamento a reserva ou dentro da reserva o pagamento, tá? Mas aqui eu estou fazendo dessa maneira porque eu consigo ter uma reserva e posso ter vários pagamentos da reserva. Exemplo, testei uma vez, foi reprovado com aquele cartão de crédito, posso fazer uma nova tentativa, mas é um segundo pagamento, né? Ou pagar parcial com cartão de crédito parcial, um limite um tanto, outro limite outro tanto, em outro cartão, tá? Então eu posso pensar nessa situação. O valor, né? O valor que eu ah, que eu vou realmente pagar, né? Naquele pagamento, a categoria, tá? E aí aqui eu tenho uma questão. O mesmo processo que a gente fez com o status, eu vou fazer aqui com categoria. Então, esse Payment Categories vai ser as categorias de pagamento. Porque eu não quero fazer, por exemplo, uma tabela só para isso. Então, eu vou fazer o seguinte: como ele é uma categoria só de pagamento mesmo, eu vou colocar esses caras aqui. O que significa isso? São os tipos. Tá? Então, eu posso pagar com Pix, ou boleto, ou cartão de crédito, ou cartão de débito. Tá? Então, são as categorias de pagamento. E aqui eu não vou colocar um default, porque eu não quero realmente um default. Eu quero que o cliente escolha. Ou seja, que a informação que vem de fora que decida. Tá? E o status. O status eu posso fazer exatamente que nem eu fiz aqui em cima. Ou seja, utilizar aqueles status definidos anteriormente e dizer que o padrão é o P. E o mesmo processo para a questão de data de criação. Eu quero que ele mostre para mim aqui a data que foi criada, tá? Beleza. Então, basicamente é isso e o meu print vai ser o print da própria data. Beleza. Próximo, o próprio data, né, na realidade.
Bom, legal. E por último, eu vou fazer a tabela de disponibilidades das viagens, tá? Que eu vou chamar aqui de availability, tá? Que vai ser o meu models model também. E aí eu vou relacionar. Como que vai funcionar essa tabela? Ela vai pegar a viagem, tá? E vai pegar a data que está disponível para essa viagem, tá? Olha, essa viagem aqui na pousada tal, 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 está disponível essa data. E aí você pode colocar várias informações. Também tá, aí é um outro registro. Também está disponível a data tal para essa outra viagem. Então vai ter uma viagem, pode ter várias datas de disponibilidade. E como que eu vou saber se ela foi reservada já ou não? Através do reserva. Se ela tiver uma reserva, já a informação da reserva, significa que alguém reservou. Só que é importante observar que eu tenho que deixar aqui como também opcional de início. Por quê? Primeiro é postado, ou seja, os administradores vão criar viagens e definir dias de disponibilidade. Esses dias de disponibilidade não vão vir já com reserva, óbvio, porque ninguém reservou ainda. Então ele não pode ser uma informação obrigatória. Só quando alguém reservar que aí eu vou fazer o processo de atualizar e falar assim, olha, isso aqui já está reservada com a reserva tal. E por fim eu vou imprimir, tá? E aí eu vou imprimir usando esses dados. Eu vou imprimir o título, né, dessa viagem, traço a data, ok? Beleza? Então vai ser esse processo. Bom, pessoal, esse aqui foi bem mais demorado, tá? Mas eu acho que os próximos vão ser um pouco mais simples, as próximas etapas. Mas essa é o core, vamos dizer assim, a parte principal é realmente a gente definir qual que vai ser a estrutura de dados. Já inclusive colocamos algumas restrições que são relativas a regras de negócio, como por exemplo, limitando os valores apenas para os valores que fazem sentido, já implementando a lógica de cálculo do valor total da reserva baseado na diária, já limitamos as escolhas, né, de acordo de pagamento e status. Então já fizemos também a, a criação, né, de usuários customizados. Então esse passo aqui a gente já implementou. Agora o próximo vai ser a gente migrar isso para o banco de dados, verificar isso que está acontecendo e aí eu já falo sobre também a tela de administração do Django.